Olá pessoal, bem-vindos a mais um treinamento online. Hoje é um dia muito especial, esse treinamento ele é especial para mim e para vocês, porque é um assunto importantíssimo, que eu gosto muito e que vocês pediram. Então, hoje é o dia de a gente falar um pouquinho sobre nutrição esportiva e sobre os produtos da linha Herbalife 24 Hours. Eu quero agradecer muito a parceria, quero agradecer muito a união que a gente está tendo em transformar o mundo num lugar cada vez mais saudável. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Nathaniel Wieniawski, sou médico especialista em nutrição. Eu trabalho na universidade, no meu consultório, no meu hospital, mas de tudo que eu faço, nada me dá mais oportunidade de falar com as pessoas, de levar a mensagem do estilo de vida saudável e ativo, do que fazer parte do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife. E eu estou tão feliz, tão orgulhoso de fazer esse treinamento sobre nutrição esportiva e sobre a linha Herbalife 24 Hours com você, que eu gostaria de pedir licença um minutinho para eu poder me trocar e entrar no clima. Aguarde um instante que eu já volto. Um beijo e até já. Por causa do amor. Pronto, voltamos. Agora vestindo a marca e principalmente adotando a mensagem do estilo de vida saudável e ativo. Eu sempre falo que não adianta nada a gente saber tudo sobre os produtos se não colocar em prática a filosofia de nutrição da Herbalife. Boa alimentação, atividade física, estilo de vida ativo, estilo de vida positivo. A apresentação de hoje é maravilhosa, a gente vai falar sobre nutrição esportiva, eu vou falar um pouquinho para você sobre a importância da nutrição esportiva, público-alvo, quem deve e para quem é destinado o uso dos produtos, os momentos da nutrição esportiva, suplementação antes, durante e depois do treinamento, vamos explicar um pouquinho os tipos de exercício e aí entender um pouquinho cada um dos produtos da linha Herbalife 24. Você está pronto? Vamos iniciar um treinamento que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, nutrição esportiva, né? Qual é a importância? Gente, atleta não é uma pessoa comum. O atleta, ele tem exigências e necessidades diferenciadas. O atleta é um ser que vive no limite, ele expõe o seu corpo, a sua performance, o seu desempenho no último nível. Por isso, ele tem um desgaste maior e uma necessidade maior de nutrientes. Então, a nutrição esportiva visa exatamente repor todos esses nutrientes que o atleta, nesse nível de exigência, perde no seu treinamento e otimizar o seu desempenho. Lembrem que um atleta é uma pessoa que vive no mundo dos milissegundos, milésimos de segundo. Um milésimo de segundo pode ser a diferença entre o pódio ou a não classificação, por exemplo. Então o atleta precisa da nutrição para otimizar esse desempenho. E o que são esses suplementos? Os suplementos para nutrição esportiva, eles são especialmente desenhados, eles são especialmente fabricados para oferecer para o atleta exatamente aquilo que ele necessita no seu treinamento, no seu exercício. Então, cada atleta tem necessidades específicas que esses suplementos tendem a suprir e a fornecer. E muito importante lembrar da praticidade. Imagina, daqui a pouco eu vou falar para vocês que depois do treino é muito importante a gente oferecer proteína com carboidrato para um atleta. Uma pessoa que acabou de correr a maratona, 42 quilômetros, será que ele vai ter vontade de comer pão, ovo, frango, batata? Ou ele vai preferir um delicioso shake, um delicioso suplemento com sabor chocolate ou sabor baunilha? Então, essa é a função da nutrição e do suplemento esportivo. Otimizar o desempenho, fornecer aquilo que o atleta perdeu durante o exercício de uma forma prática e de uma forma que ele possa
usar no seu dia a dia. E quem é esse atleta? Gente, é muito importante entender que atleta é uma pessoa que faz atividade física de uma forma muito específica, muito diferenciada. A gente pode ver vários níveis de atividade física, desde uma pessoa sedentária até aquela pessoa que é um praticante regular. Eu falo dos guerreiros do fim de semana, a pessoa que faz atividade física só no final de semana, uma pessoa que é já um praticante regular de atividade física, pelo menos 6 meses, a maior parte dos dias da semana ele vai na academia, ele caminha, ele pedala. Esse é um praticante ativo com uma certa regularidade, que faz a maior parte dos dias atividade física, até que ele começa a competir. Então, quando essa pessoa que faz exercício começa a participar de uma competição, uma rústica, uma prova de pedalada, um campeonato de futebol, de vôlei, de natação, ele passa a ser um atleta amador e, dependendo do seu desempenho, do seu resultado, ele pode ser contratado, por exemplo, por uma equipe, por um time e se transformar num atleta profissional. De todos esses estágios, aquele que vai precisar da nutrição esportiva, que vai se beneficiar da nutrição esportiva, é o atleta amador e o atleta profissional. Então, quando a pessoa está praticando exercício, visando uma competição, já mirando nos seus resultados, tendo uma exigência de performance e colocando o seu organismo num limite máximo, aí que ele vai precisar da nutrição esportiva. E é muito importante lembrar que um atleta nesse nível, tanto profissional como amador, que está utilizando suplementos esportivos, ele vai se beneficiar muito mais se ele contar com um profissional da saúde, um nutricionista ou um médico, para orientar a planilha de treinamento junto com os suplementos que ele vai utilizar. Mas aqui vem uma mensagem muito importante. Independente do grau de atividade física, sempre é importante ter uma nutrição completa. Se você é um atleta profissional ou amador, essa exigência é muito maior. O que eu quero dizer aqui é que não basta você usar os melhores suplementos esportivos se você não tiver uma boa alimentação. Se você não fizer um bom café da manhã, almoço, jantar, não usar os alimentos, 5 porções de frutas e vegetais, uma alimentação, uma nutrição adequada, mesmo que você utilize um suplemento esportivo, você vai estar com a sua nutrição desequilibrada. Então, na filosofia de nutrição da Herbalife, quando a gente fala em nutrição esportiva, é boa alimentação com o uso correto de suplementos e um nível de treinamento adequado. Aqui também uma mensagem importante, também não adianta você se alimentar bem e usar os suplementos e procurar resultado. O resultado vai vir da soma da boa alimentação, do uso do suplemento com a sua carga, com a sua rotina de treinamento, ok? Então, quando a gente estuda na universidade ou quando a gente aprofunda o conhecimento de nutrição esportiva, didaticamente, para a gente entender melhor esse conceito, nós dividimos o exercício em 3 momentos: antes, durante e depois. Antes do exercício, o nome do jogo, o momento mais importante é você preparar a sua hidratação e acumular o nível de energia para o seu exercício. Durante o exercício, é muito importante que você tenha a energia para a sua performance, para o seu desempenho, e depois do exercício, a palavra mais importante que a gente vai falar várias vezes ao longo desse treinamento é recuperação, né? Então, vamos entender um pouquinho cada uma dessas 3 partes, que se a gente entender esse conceito que eu estou falando, a necessidade da nutrição esportiva e os momentos do treino, vai ficar muito tranquilo para a gente entender cada um dos produtos da linha Herbalife 24, ok? Então, antes do treino, lembra que eu falei que o nome do jogo é boa hidratação. Eu sempre comparo o momento antes do treino com um avião que vai se preparar para uma viagem intercontinental.
Antes do voo, esse avião tem que estar bem abastecido de combustível, todos os alimentos, tudo que os passageiros vão utilizar durante o voo tem que estar adequadamente abastecido. Por quê? Porque lá no meio do Atlântico, lá no meio do Pacífico, não vai ser possível reabastecer. Trazendo isso para a nutrição esportiva, antes do treino, é exatamente isso que o atleta deve fazer. Ele deve estar com um nível de hidratação e uma carga de energia. E quando eu falo em energia, pessoal, energia é glicogênio, é glicose. Então, o carboidrato é que vai fornecer essa energia. E antes do treino, é interessante que eu faça uma alimentação de carboidrato de baixo índice glicêmico, um carboidrato que eu vou usar lentamente para poder ter energia para todo o meu voo transatlântico ou para todo o meu exercício. Isso é o principal antes do treino. Durante o treinamento, é importante a energia propriamente dita, o combustível. A performance, a resistência, o nível de fadiga, tudo isso vai depender da quantidade de energia que o atleta vai poder utilizar, que ele vai demandar durante o seu exercício. Então aqui, durante o treino, o meu organismo vai aumentar suas necessidades de glicose, a gente armazena isso sob forma de glicogênio, tanto no músculo como no fígado, e se durante o treino eu vou utilizar alguma forma de carboidrato, olha só, aqui eu tenho que usar um carboidrato com alto índice glicêmico, um carboidrato que eu vou poder usar imediatamente, não adianta eu comer alguma coisa durante o treino que só vai ser absorvida quando eu já acabei o meu treinamento. Então, diferente de antes do exercício, que eu armazeno carboidrato de baixo índice glicêmico, durante o treinamento eu preciso de alimentos que me deem energia imediatamente. E depois do treino vem a fase da recuperação. A fase da recuperação é aquela em que eu vou colocar para dentro do meu organismo tudo que foi utilizado, tudo que foi gasto durante o treino. Se nós pudéssemos olhar o nosso músculo com um aparelhinho depois de um treinamento, nós iríamos encontrar um cenário de guerra. Fibras musculares destruídas, glicose, gordura digerida para ter podido ser usado como energia. Então, a alimentação, a nutrição pós-treino visa exatamente essa recuperação, repor a energia. E lembra que houve uma lesão, houve uma inflamação da fibra muscular. Qualquer treinamento machuca a fibra muscular. E a proteína, depois do treino, é importante para reparar essa fibra muscular. Então, muitas pessoas se perguntam assim: que horas começa o treinamento? Não é aquela hora que eu faço um aquecimento e começo a treinar. Se eu e uma outra pessoa que está no mesmo nível atlético que eu formos competir e o meu parceiro está muito bem nutrido e muito bem hidratado e eu estou mal nutrido e mal hidratado, é lógico que ele vai ter um desempenho melhor. Então, com isso, eu provo para você que o exercício não começou agora e sim algumas horas antes. E quem que já acordou no outro dia, depois de um exercício, depois de uma pedalada, depois de uma partida de futebol e sentiu dores em alguns músculos que nem lembrava mais que existia? Quer dizer que a recuperação, o período pós-treino não encerrou quando eu parei de treinar, demorou mais algumas horas. Por isso que a filosofia da linha Herbalife 24 é que o atleta deve estar bem nutrido às 24 horas do dia. Contemplando antes, durante e depois do treinamento, ok? E antes de falar dos produtos propriamente dito, eu só queria lembrar para vocês que existem vários tipos de treinos e vários tipos de exercício. As necessidades que um atleta que joga futebol tem é diferente do maratonista e é diferente de uma ginasta olímpica. Então, olha só, vários tipos de exercício. A gente pode classificar os exercícios ou os esportes, as modalidades, em exercício de resistência,
fitness, força e esportes coletivos. Resistência ou endurance é aquele exercício que necessita fôlego, que necessita oxigênio, que a pessoa faz muitos movimentos repetidamente. Por exemplo, corrida, natação, ciclismo, o triatlo, que é o conjunto dessas três modalidades, são esportes de resistência. Fitness envolve grandes grupos musculares e coordenação, ritmo. Por exemplo, zumba, lamba aeróbica, axé Bahia, tem várias modalidades de dança e movimento que associam o exercício com o ritmo, com o movimento. Esses são os exercícios de fitness. Exercício de força é aquele que usa a intensidade da contração. Exercício de força, geralmente, ele é muito intenso e de curta duração. Por exemplo, levantamento de peso, musculação, alpinismo, são exemplos de exercício de força. E os esportes coletivos também envolvem grandes grupos musculares, resistência e coordenação entre diferentes pessoas. Muitas vezes os esportes coletivos são mistos. Por exemplo, o futebol, ele é tanto um exercício de resistência, eu preciso resistência para correr 90 minutos, e de força, eu preciso força para chutar ou para driblar, por exemplo. Então, esses são os tipos de exercício, ok? Vamos entrar agora na linha Herbalife 24 propriamente dita. Vamos falar um pouquinho dos produtos. Como que a Herbalife desenvolveu uma linha de produtos que vai contemplar essas necessidades antes, durante e depois, lembrando que o atleta é uma pessoa que precisa estar bem nutrido às 24 horas. Aqui no Brasil, nesse momento, nós temos 4 produtos da linha Herbalife 24. O Hydrate, o Prolong e 2 produtos Rebuild. O Rebuild Endurance e o Rebuild Strength. Aula de inglês com o Dr. Nathaniel. Se você entender o que quer dizer qualquer uma dessas palavrinhas em inglês, fica muito fácil você entender para que serve cada um desses produtos. Se você não fala inglês ainda, a Herbalife propiciou um material de treinamento que explica como que a gente pronuncia cada um desses produtos. Em inglês, Hydrate quer dizer hidratar, Prolong quer dizer prolongar, Rebuild quer dizer reconstruir, recuperar, Endurance quer dizer resistência e Strength quer dizer força. Então, o Hydrate é um produto que está ligado com a hidratação, o Prolong em prolongar a sua energia, e o Rebuild tem alguma coisa que a gente já vai entender em alguns segundos a ver com a sua recuperação. Muito bem, agora que a gente já entendeu para que serve o produto e cada momento que a gente pode consumir a linha Herbalife 24 Hours, vamos entender um pouquinho o diferencial dessa linha. Por que nós na Herbalife temos tanto orgulho, sentimos tanta honra em proclamar essa linha de produtos? A linha Herbalife 24 Hours tem um diferencial, na verdade 4 diferenciais, que nós explicamos com 4 palavras que começam com a letra C. O C de completo, credibilidade, confiança e comprometimento. Então, a linha Herbalife 24 Hours é uma linha completa que tem produtos para antes, durante e depois do exercício e produtos que contêm todos os nutrientes que o atleta precisa para cada um desses momentos. Eu já vou mostrar para vocês que muitos atletas, às vezes, têm que lançar mão de diferentes produtos para obter o mesmo objetivo, a mesma finalidade que a gente tem no produto da linha Herbalife 24 Hours. Credibilidade. Cada vírgula, cada detalhe da fórmula, da confecção dos produtos da linha Herbalife 24 Hours é baseado na melhor ciência. Toda a formulação dos produtos é baseada no que há de mais moderno na literatura científica. Se algum profissional da saúde, se algum fisiologista do exercício tiver uma dúvida, por que esse e não aquele nutriente, por que essa quantidade e não aquela, nós temos embasamento científico na melhor e na mais recente ciência para justificar, para explicar cada detalhe da formulação da linha Herbalife 24 Hours.
Confiança. Os produtos da linha Herbalife 24 Hours, eles são certificados por laboratórios independentes que buscam substâncias banidas e certificam que essas substâncias não estão presentes nesses produtos. Quando você utiliza um produto da linha Herbalife 24 Hours, você sabe que você está usando um produto livre de substâncias proibidas pelo Comitê Olímpico, por exemplo. Isso é um grande pesadelo de um atleta. Imagina uma pessoa que se preparou, usou um suplemento nutricional e, de uma forma inocente ou não, é apanhada no exame antidoping. Quando você utiliza os produtos da linha Herbalife 24 Hours, você sabe da confiança. Esses produtos são testados e garantidos que não contêm nenhuma substância banida. E, finalmente, o comprometimento, aquilo que a gente fala em todos os produtos, tanto nutrição interna, nutrição externa e também na linha Herbalife 24 Hours, desde a semente até o alimento. Tudo que está no rótulo é exatamente aquilo que tem dentro do produto e tudo aquilo que tem no conteúdo do produto está expresso no rótulo. Isso dá uma grande credibilidade, uma grande confiança e você tem esses 4 diferenciais. E além disso, eu queria explicar um pouquinho mais que todos os produtos da linha Herbalife 24 Hours combinam nutrientes, vitaminas, minerais, proteína, carboidrato, hidratação, que muitas vezes um atleta, para ter esse mesmo benefício, ele vai ter que lançar mão de usar vários diferentes produtos. Então, quando você utiliza a linha Herbalife 24 Hours, você está usando num produto o que tem de mais moderno, o que tem de mais científico na área de nutrição esportiva, naquele produto. Então, o custo-benefício, em vez de você ter que comprar vários suplementos para obter o mesmo resultado, você tem tudo isso no produto da linha Herbalife 24 Hours, ok? Então, explicado isso, eu posso, com muita alegria, com muito orgulho para vocês, falar um pouquinho sobre cada um dos 4 produtos. Estão prontos? Vamos iniciar pelo Hydrate. Hydrate, ele é um repositor hidroeletrolítico. Ele oferece água e eletrólitos. Doutor Nathaniel, por que eletrólitos? Quem que já chegou em casa num dia muito quente, com sede, toma um copo d'água e parece que aquela água não matou a sede? Por quê? Porque o organismo, além da água, estava precisando de algo mais. Esse algo mais são os eletrólitos, exatamente sódio, potássio, cloro, cálcio, que a gente perde pelo suor. Então imagina um atleta profissional ou amador que está no auge do seu desempenho esportivo, suando muito, ele tem que repor essa quantidade de água e eletrólitos. Se você vai participar de uma competição e não está bem hidratado, o seu desempenho, o seu risco de lesão, até a possibilidade de câimbras é muito maior. Então o Hydrate, ele vem na forma de sachês, uma embalagem tem 20 sachês e ele é preparado colocando esse sachê numa garrafinha de 480 ml de água e como o rótulo do Hydrate é azul, você pode utilizar e deve utilizar ele antes, durante e depois do exercício. O grande diferencial do Hydrate, pessoal, é que é o único no mercado que vem na forma de sachê. É muito prático para um atleta, em vez de ter que carregar aquela garrafa, aquele material, você carrega um sachê. E o Hydrate da linha Herbalife 24 Hours, ele tem baixa concentração de açúcar e por isso ele é baixo em calorias. Então, quando você utiliza o Hydrate, você otimiza a sua hidratação, repõe os eletrólitos de uma forma muito saborosa, muito prática e com pouco açúcar. Uma embalagem de Hydrate tem ao redor de 2 gramas de açúcar. Tem açúcar? Então, diabéticos não devem usar nenhum produto da linha Herbalife 24 Hours. De qualquer maneira, a gente sempre reforça que esse é uma linha de produtos que deve sempre ser usada com o acompanhamento de um profissional da saúde e uma pessoa diabética milhões de vezes mais forte essa recomendação. Agora que você está doutor no Hydrate, já sabe tudo sobre 25% da linha Herbalife 24 Hours, vamos entender um pouquinho o Prolong. Prolong, como o rótulo é vermelho, você já entendeu que ele deve ser utilizado durante o exercício. Qualquer exercício? Não. Exercícios de grande intensidade e de longa duração.
O Prolong, ele é um produto que tem bastante calorias. Ele é feito de 12 partes de carboidrato para cada parte de proteína. E fica muito fácil entender que o Prolong só vai ser indicado para exercícios de longa duração e de altíssima intensidade. Eu estou falando maratona, ultramaratona, Ironman, triatlo. Esses são alguns exemplos que o Prolong seria indicado. Uma pessoa que profissionalmente joga 45 minutos de futebol, descansa 15 e corre mais 45 minutos, poderia se beneficiar do Prolong também. Os carboidratos que tem no Prolong são os que mais são utilizados durante o exercício, eles têm um alto índice glicêmico, estou falando de maltodestrina e frutose, que é extremamente fácil de usar pela fibra muscular durante o exercício, e o Prolong, ele tem um sabor de limão, que é muito palatável para quem está fazendo exercício desse tipo de intensidade. Então, um pote de Prolong, ele dá para 15 porções. Se você tem um cliente ou se você está utilizando o Prolong, tem que lembrar que se a pessoa treina todo dia, em 15 dias ele vai precisar de um novo produto. Isso é importante para o acompanhamento. E como que eu preparo? Em mais ou menos 650 ml de água, eu coloco 2 colheres do produto, e aqui é importante, os produtos da linha Herbalife 24 Hours já vêm com a colher medida, e a colher medida de um produto não serve para o outro. Se você vai preparar o Prolong, você vai utilizar a colher medida do Prolong. Então, um produto para esporte de alta intensidade que melhora o desempenho e o nível de energia do atleta, que deve ser usado durante o exercício. Maravilha! Nesse momento do nosso treinamento, você já é especialista em 50% da linha Herbalife 24 Hours. Vamos falar sobre o Rebuild. O Rebuild, você lembra que nós temos dois, o Rebuild Endurance e o Rebuild Strength. Rebuild Endurance, como o rótulo é amarelo, você já identificou que ele deve ser utilizado depois do treino. Quanto tempo depois do treino? A gente sugere mais ou menos entre 30, 45, até 30, 45 minutos depois do treino. Quer dizer, enquanto meu coração está batendo forte, que eu estou suando, ofegante, o capilar do músculo está aberto, e aquele cenário de destruição, de guerra que eu falei para vocês, é importante eu repor carboidrato e proteína. Quando você utiliza uma bebida pós-treino, como é o caso do Rebuild Endurance, você sinaliza para o seu organismo que o exercício já terminou. Então o Rebuild Endurance serve para ser utilizado depois do seu treinamento. E que tipo de treinamento? Lembra que Endurance quer dizer resistência? Então você vai usar o Rebuild Endurance depois de que você faz um treino de resistência. Quando você correu, pedalou, nadou, que você utilizou o seu fôlego, você vai usar o Rebuild Endurance. O Rebuild Endurance, ele é um produto na proporção de 4 partes de carboidrato para 1 parte de proteína. Lembra que tanto no Prolong, que tem um pouquinho de proteína, mas no Rebuild Endurance e no Rebuild Strength, a proteína que a gente utiliza é a proteína do leite. Tanto a proteína do soro do leite, quanto a caseína. A proteína do soro do leite, pessoal, é uma proteína completa, uma proteína de alto valor biológico. Isso quer dizer que ela tem todos os aminoácidos essenciais. Dentre os aminoácidos essenciais que tem em qualquer proteína do soro do leite, estão os aminoácidos de cadeia ramificada. Em inglês, Brain Chain Amino Acid, a gente usa a sigla BCAA, quer dizer, aminoácido de cadeia ramificada. Então, a proteína do soro do leite, o whey protein, é uma fonte, seu organismo vai metabolizar esses aminoácidos e vai obter os aminoácidos de cadeia ramificada BCAA. Então, quando você utiliza o produto da linha Herbalife 24 Hours, você está usando vários produtos que tem separadamente em outras linhas num produto só. Como a vitamina C, por exemplo, que é um poderoso antioxidante, como a vitamina B, que ela é importante no metabolismo, na formação de energia, e também os eletrólitos, ok? Então, Rebuild Endurance, ele é para ser utilizado depois do treino, sabor baunilha,
você prepara ele mais ou menos 250 ml de água, um copo d'água, 2 colheres medidas e utiliza depois do treinamento. E se o treino for de força, aí você vai usar o Rebuild Strength. Rebuild Strength, ele tem uma menor proporção de carboidrato e tem uma maior quantidade de proteína. A mesma proteína que eu falava para vocês, a proteína do soro do leite e a caseína. A proteína do soro do leite chega muito rápido ao tecido muscular, reparando essa fibra, e o carboidrato devolvendo aquela energia, aquele glicogênio que a gente utilizou durante o treino. O Rebuild Strength, ele tem um sabor chocolate, né? Também eu utilizo 2 colheres medidas do produto em um copo d'água, 280 ml de água, e ele também tem a vitamina C. Eu sempre lembro que um atleta de grande exigência, um atleta que faz exercícios extenuantes, ele produz muito radical livre. E a vitamina C, por ser um antioxidante, ela neutraliza esses radicais livres e melhora tanto a saúde como um todo, inclusive a imunidade desses atletas. Por isso que ela é muito importante nesse tipo de produto. Além da vitamina B e dos eletrólitos dos minerais. Então, Rebuild Strength, sabor chocolate, usar depois do treino. Eu preparo com 2 colheres do produto em 280 ml de água. Doutor Nathaniel, e se eu faço um exercício misto, por exemplo, se eu corro e depois eu vou na academia, qual dos produtos eu vou utilizar? Boa pergunta. Você vai utilizar o produto que está mais em foco com a necessidade do seu cliente ou do atleta. Se ele está precisando se recuperar mais rapidamente do ponto de vista de fôlego, se ele precisa ficar renovado para um próximo treino ou para um compromisso mais cedo, você vai preferir o Rebuild Endurance. Se ele precisa recuperar a fibra muscular, se ele utilizou muito a musculatura e precisa repor aquela proteína, aqueles aminoácidos que foram utilizados durante o exercício, você vai preferir o Rebuild Strength, ok? Então, a linha Herbalife 24 Hours tem todos esses diferenciais. Ela foi preparada por um conjunto de cientistas, tanto médicos, nutricionistas, treinadores, fisiologistas do exercício, e aqui vem todo o nosso reconhecimento, a nossa gratidão e a nossa homenagem ao Dr. John Heiss, que é o mentor, que é o criador dessa linha, e principalmente o grande mérito do Dr. John Heiss foi a primeira pessoa que desenvolveu esse pensamento, essa filosofia, que o atleta é uma pessoa que tem que estar bem nutrida às 24 hours, às 24 horas do dia, ok? Então, eu espero que você tenha se motivado, além de aprendido com esse treinamento. Eu espero que você não se limite a um conhecimento, mas que você coloque em prática. E na Herbalife a gente promove o estilo de vida saudável e ativo. Então, você dispõe dos materiais de apoio, todos os catálogos de produto. Você lembra que tem uma seção da linha Herbalife 24 Hours, aquela parte em preto, né, que fala sobre os produtos antes, durante e depois do treinamento. Existem DVDs, existem materiais específicos da linha Herbalife 24 Hours, e como não podia deixar de ser, se você ainda ficou com uma dúvida, aquele canal de comunicação direto entre o nosso coração, o CHAC, né? O CHAC, ou pelo e-mail nab@herbalife.com.br. Você está vendo aí na telinha os telefones do CHAC, tanto de São Paulo como das demais regiões. É um canal que a gente tem para esclarecer dúvidas, ouvir os seus comentários, e a gente está sempre com a melhor informação, com a melhor atitude e com a melhor motivação para transformar o mundo num lugar cada vez mais saudável. Quero agradecer muito a sua atenção, quero agradecer muito a sua parceria, e vai ser uma grande alegria, um grande prazer encontrar vocês nos próximos treinamentos, tanto online
como nas nossas corridas, nas nossas atividades esportivas, porque nós somos a marca. A gente utiliza e a gente promove o estilo de vida saudável e ativo. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Até a próxima. Um beijo muito grande.